Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. Com 2 alterações no edital, a Prefeitura de Santa Maria reabre processo para as contratações de novos táxis. Estendida por tempo indeterminado a permanência de policiais no bairro Santa Marta. Como fica a economia após o novo salário mínimo regional aprovado pelo Tribunal de Justiça? No pé de um vulcão na Ilha do Fogo, o diretor de patrimônio da Unifra conta detalhes desta aventura inesquecível. Você, estudante, gosta de ler? Se a resposta for sim, não perca a mostra que estimula a troca de obras literárias e que acontece no Centro Universitário Franciscano. O policiamento especial no bairro Nova Santa Marta vai seguir por tempo indeterminado, de acordo com a Brigada Militar. Na avaliação do Comando Regional de Polícia Ostensiva e do 1º Regimento de Polícia Montada, a presença de 3 viaturas e de cerca de 10 homens vem inibindo atos de violência. Na última semana, uma escola e um posto de saúde do bairro ficaram fechados por conta do medo de professores e funcionários do setor de saúde. Ainda conforme o Major Paulo Antônio Flores de Oliveira, do 1º RPMON, a cada semana o comando do policiamento irá avaliar o trabalho e decidir por mais efetivo ou retirada gradual da Brigada Militar até que a situação seja considerada normal. E após ter sido suspenso, o edital que busca ampliar a frota de táxis em Santa Maria foi publicado pela Prefeitura. O documento apresenta 2 mudanças em relação ao anterior. Ambas buscam aumentar o número de inscritos. E quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a Andressa Scherer. Olá, Andressa. Olá, Rogério. Os taxistas interessados em concorrer a um dos novos prefixos deverão entregar a documentação necessária na comissão de licitação da Prefeitura Municipal. Quem já participou do primeiro processo não precisa entregar os documentos novamente. Houveram 2 alterações, uma porque por prefeito César Schimmer, só por necessidade aqueles que foram considerados inaptos agora terem outra oportunidade de recorrer e concorrer novamente. E a segunda alteração foi que a carteira de motorista ela vai dar maior pontuação de acordo com a sua classificação. Exemplo, carteira E 5 pontos, a D 4 pontos, C 3 pontos, a B 2 pontos e a letra A 1 ponto. Dos 125 novos prefixos autorizados, 7 são adaptados para pessoas com necessidades especiais. Após a assinatura do contrato, o prazo para que os serviços comecem a ser disponibilizados é de 90 dias. Com o reforço na frota, 326 táxis deverão circular pelas ruas da cidade. Vai atender toda a população e aí vai dar uma diminuição do táxi clandestino que circula em Santa Maria. E a abertura dos envelopes ocorrerá no dia 8 de maio, às 8h30 da manhã, no auditório da Prefeitura Municipal. Mais informações podem ser obtidas no site santamaria.rs.gov.br. Rogério. A comunidade acadêmica do Centro Universitário Franciscano e o público em geral poderão conferir nesta quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, a exposição Gravuras. As obras são do acervo do Museu de Arte de Santa Maria. A mostra será realizada até o dia 24 de abril, das 2 às 6 horas da tarde, na Sala de Exposições Angelita Stefani, que fica no prédio 14 do Conjunto 3, na rua Silva Jardim, número 1175. E a seguir, o dólar volta a baixar. E como fica a economia após o governo estadual confirmar o pagamento do funcionalismo em parcela única? A gente já volta.
E depois de muita disputa, o Tribunal de Justiça considerou legal o reajuste de 16% para o piso do salário mínimo regional. Com a decisão, as empresas com funcionários sem convenção trabalhista terão de pagar a diferença dos salários retroativamente a 1º de fevereiro. Ao mesmo tempo, o governo estadual confirmou o pagamento dos salários de março ao funcionalismo em parcela integral, abandonando a ideia de parcelar os vencimentos. E para falar sobre estes 2 assuntos, a gente conversa agora com o professor José Maria Pereira, do curso de Economia do Centro Universitário Franciscano. Professor, mais uma vez, tudo bem? Olá a todos, tudo bem. Certo. O que isso na prática representa na economia, professor? Por exemplo, o salário mínimo regional ter esse reajuste de 16% e variar em 5 faixas salariais, até para que o senhor entenda também, entre R$ 1.006, entre R$ 1.006 e também entre R$ 1.275. Certo. R$ 1.275. Certo. Olha, o que acontece é o seguinte, esse aumento de 16%, apesar da inflação estar se acelerando, é muito acima do aumento dos preços, inclusive do salário mínimo nacional, né? Então, hoje nós teríamos aí uma diferença de, acho que quase R$300, se formos comparar o teto do salário mínimo regional e do salário mínimo nacional, né? E na verdade, é o seguinte, isso é muito fácil, né, para a Assembleia Legislativa aprovar e o Judiciário também, porque, na verdade, quem vai arcar mesmo com esse pagamento... É o Executivo. Não, e no caso, os empresários, de um modo geral, né, sobretudo o comércio. E a gente sabe que esse salário, sobre esse salário regional, incidem ainda os encargos trabalhistas, né, o que faz com que praticamente esse salário dobre do ponto de vista do empregador. Então isso, quer dizer, ninguém é contra o aumento do salário dos trabalhadores, sobretudo aqueles que ganham menos, mas na verdade às vezes isso pode ser um tiro no pé, na medida em que reduza o emprego. Então, entre um salário mais baixo e ficar empregado ou um salário mais alto e desempregado, provavelmente o trabalhador optaria por ficar empregado, né? E eu acho que também tem uma outra coisa, né? Alguns estados têm salário mínimo regional, outros estados não têm e tem um piso nacional. E eu acho que isso, eu pessoalmente sou contra ver salários mínimos regionais, né? Eu acho que porque o trabalhador, digamos, lá do Acre ou lá de Manaus, tem as mesmas necessidades que o trabalhador aqui do Rio Grande do Sul ou mesmo de São Paulo, né? Até mais, considerando que lá os preços são mais altos. Então, por isso que eu acho que essa questão tem muito de demagogia nesse aumento de salário, eu acho, né? Perfeito. Professor, agora falando um pouco mais sobre o governo, né? O executivo estadual aqui. Sim. Num primeiro momento, o governador Sartori teve a ideia de daqui a pouco parcelar o salário do funcionalismo público, acabou abandonando essa ideia, como a gente falava agora há pouco, e tudo vai ser pago em parcela única. Claro que isso aí também havia ações na justiça, né, exigindo o pagamento em parcela única. Que impacto isso tem para a economia do Estado? A gente sabe, claro, o cofre do governo do Estado está quase vazio, mas... para a economia que gira, para o setor de serviço, a gente sabe que Santa Maria tem bastante funcionários públicos também. Olha, não, que todos sabem da dificuldade de caixa do governo, né? O problema, eu acho que a dificuldade talvez é que o governador Sartori, uma hora ele fala uma coisa, depois ele faz outra, né? Aliás, ele começou dizendo que não ia aumentar o próprio salário, acabou aumentando o próprio salário, depois deu uma repercussão negativa, ele voltou atrás. Agora a mesma coisa, ele disse que ia realmente parcelar o salário, né? E depois ele, sob pressão, e até mesmo do judiciário, né? Ele volta atrás. Agora, claro, é uma questão, tem que ver exatamente, eu acho que tem que haver mais transparência no governo para mostrar se realmente existe essa dificuldade, porque na verdade são escolhas, ou pagar o funcionalismo, ou pagar as obras, ou pagar os contratos atrasados e assim por diante. Então eu acho que tem que haver mais transparência, né, nesse aspecto, né? Porque... não se sabe exatamente como é que foi feito. Até agora, segundo o governo alega, foi feito através do adiantamento do IPVA e essas taxas do IPTU, né, que pagaram uma cota única. Sim. E agora seria do ICMS. Sim, mas e daí para frente como fica? Então acho que é preciso que esses números venham a público, acho que para esclarecer, inclusive os próprios servidores, senão nós vamos ter uma sequência de greves aí mais à frente.
Provavelmente. Agora, professor, cada semana que o senhor vem aqui, a gente comenta também do dólar, né? Já houve semanas que o senhor veio aqui que o dólar estava lá em cima. Dessa vez o dólar está lá embaixo, fechou pelo menos a cotação mais recente em R$ 13,09. O que isso também vai repercutir na nossa vida? Seria o mercado financeiro voltando, digamos, à normalidade, a economia brasileira retomando aquele valor anterior do dólar? Ou daqui a pouco ele vai acabar se estabilizando por volta de R$ 13? Não, eu acho que a gente vive uma fase de muita instabilidade ainda, né? Quer dizer, a gente a cada dia tem uma notícia política, né, que sacode aí a economia nacional e eu acho que o dólar tem muito a ver com a visão que os estrangeiros, sobretudo os investidores estrangeiros, têm em relação à economia brasileira. Então eu acho que houve muita especulação, é óbvio que a economia brasileira é uma economia de um determinado porte e que o dólar subiria até um determinado limite. Acho que o limite seria onde quase que ele chegou, acho que chegou quase a 13,50 mais ou menos. Por volta de R$ 13,35. Pois é. Mas então, e agora ele tem descido suavemente para ficar talvez mais ao redor dos R$ 3,00 se as notícias da economia não piorarem. E eu acho que não piorarem, eu acho que tem, Rogério, telespectadores, tem uma notícia importante, né, que, do ponto de vista dos investidores estrangeiros, que foi uma agência de risco, a Standard & Poor's manteve o grau de investimento do Brasil, apesar das dificuldades da Petrobras e tudo. Então isso sinaliza para os investidores estrangeiros que o Brasil continua sendo um bom pagador. Com isso eles não ficam tão angustiados assim de levar os seus dólares para fora. É mais ou menos isso que explica o dólar. Ele pode dar algumas sacudidas aí, dependendo, como eu disse, das notícias, né? E o dólar também, como nós falamos no último programa, ele também tem se fortalecido por conta da recuperação da economia norte-americana. Então tem questões internas e questões externas que explicam o comportamento do dólar. Mas certamente nós não vamos ter um dólar como tivemos no ano passado ou mesmo antes, assim, esse tempo já passou, né? E ajuda também do ponto de vista da inflação, se o dólar cai mais um pouco, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra, hein? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado. Olha, a seguir, o projeto que estimula a troca de livros chega ao Centro Universitário Franciscano. Antes, você confere a previsão do tempo para esta quarta-feira. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Ler é sempre bom, seja para ter mais conhecimento ou para descansar. E há uma infinidade de obras literárias que estimulam a imaginação. E para garantir este exercício, que até esta quarta-feira o Centro Universitário Franciscano recebe a segunda edição dos Livros Livres. A banca com cerca de 30 livros no hall do prédio 16 chama a atenção de quem passa pelo local. A segunda edição dos Livros Livres incentiva a troca de literaturas e obras entre os estudantes como forma de disseminar a cultura de Santa Maria. Essa segunda edição, ela tem o objetivo de incentivar a leitura, né, e também a troca de conhecimento através da troca dos livros. E já teve bastante gente que chegou até aqui para perguntar o que seria, como é que funciona. O pessoal elogiou bastante, assim, gostou bastante da iniciativa. Então, alguns já trocaram alguns livros, está sendo bem bacana. O stand ele permanece fixo aqui até quarta-feira à noite. E nós, da editora, a gente vai estar do início da manhã, início da tarde, início da noite, até mais ou menos os horários do intervalo, para poder acompanhar a campanha e explicar para o pessoal como é que funciona. Para participar dos Livros Livres é simples, basta trazer uma obra
e trocar por outra. E o mais interessante é que não há um critério de segmento, tamanho ou número de páginas para levar o livro para casa. A gente iniciou a campanha mais com livros didáticos e acadêmicos, mas o acervo já conta com livros de literatura, poesia, então qualquer tipo de livro. Pode trazer um livro da sua área, do seu curso e troca por outro disponível aqui. Uma oportunidade de passar adiante aquele livro que está parado na estante de casa por outro, sem custo para o leitor. Uma iniciativa muito boa, interessante, até a gente não sabia, a gente veio aqui por curiosidade mesmo, então eu mesmo vou trazer meu livro aqui e vou vir trocar por outro, que tem bastante ramo de assuntos. Tem um livro para desapegar ou trocar? O Centro Universitário Franciscano está recebendo até quarta-feira à noite a segunda edição dos Livros Livres. O ponto de troca é no hall do Pré-16, no Conjunto 3. Recentemente, o diretor de patrimônio do Centro Universitário Franciscano esteve em Cabo Verde. O passeio serviu para Carlos Robalo formalizar o intercâmbio de professores e funcionários da Unifra com instituições do país africano. Mas a grande história que ele trouxe na bagagem vai muito além disso. Ao pé do vulcão na Ilha do Fogo, Robalo nos conta com detalhes como foi conhecer o vulcão que entrou em erupção em dezembro de 2014. Férias é sinônimo de descanso, certo? Para Carlos Rui Robalo é possível conciliar diversão em família com as oportunidades de desenvolvimento para a educação. Durante 15 dias, o diretor de patrimônio da Unifra foi com a esposa e a filha para a República do Cabo Verde, um país colonizado por portugueses no século XV, localizado em um arquipélago formado por 10 ilhas no Oceano Atlântico. Durante o intervalo dos passeios, o funcionário foi recebido pelas principais autoridades do governo. Visitou as 3 principais universidades do país africano para conhecer a estrutura e formalizar o intercâmbio entre as instituições. Fui para Cabo Verde, lá eu consegui ser recebido pelas 3 principais universidades do país, né, seus respectivos reitores e vice-reitores, e conseguimos efetivar com a Universidade na Ilha de Santiago, Universidade de Santa Catarina, né, a cidade de Santa Catarina. E assinamos o convênio, e ao mesmo tempo com outras 2 universidades, a Universidade de Cabo Verde, nós já deixamos praticamente acertado um segundo convênio, bem como com a única Universidade Intercontinental. O que não estava nos planos da família era que o vulcão na Ilha do Fogo entrasse em erupção poucos dias antes da viagem para Cabo Verde, desalojando mais de 1.500 famílias. Depois da notícia, Robalo não queria perder a oportunidade de conhecer de perto os rastros do fenômeno natural. Quando nós planejamos ir até Cabo Verde, no mês de novembro saiu a notícia pela internet, os meios de comunicação, que o vulcão do Fogo, localizado na Ilha do Fogo, uma das ilhas que compõem Cabo Verde, tinha entrado em erupção, né? Mais especificamente no dia 23 de novembro. Tinham lá em torno de 1.500 pessoas que moravam lá com suas residências, escola. O pico do vulcão tem 2.890 metros. Nós chegamos bem na base do vulcão mesmo, dentro da cratera. Histórias como a do seu Daniel, que presenciou de perto 13 erupções do vulcão nos últimos 64 anos. O seu Daniel, um senhor de 81 anos, né, ele presenciou a erupção de 1951, a de 1995 e a última de dezembro de 2014. Tá? Esse senhor comentou, fez uma coisa assim, que ele sentiu medo de todas as formas, sentindo a terra tremer sob os pés, um rugido interminável de 2, 3 horas do vulcão, que esse rugido segundo o Major Narciso, são alguns centenas ou milhares de explosões dentro do solo que se transformam num rugido único, tipo um trovão prolongado, né? E depois o cheiro de enxofre por causa da fumaça e a última, a visão da lava descendo as encostas do vulcão. Além das histórias, na bagagem, Robalo trouxe lembranças do vulcão de 1951, a maior erupção dos últimos 100 anos em Cabo Verde, e uma pedra do último fenômeno natural em 2014. A lava da erupção de 1951, tá? Do vulcão do Fogo, Ilha do Fogo,
de Cabo Verde. E essa foi uma das maiores erupções dos últimos anos, lá dos 2, 3 séculos. Nesse caso, na erupção de 2014, de dezembro, essa erupção cobriu 500 campos de futebol, aproximadamente 436 hectares, de 3 a 6 metros de altura de lava. Não foi apenas a aproximação com as instituições de ensino e a experiência de conhecer o vulcão da Ilha do Fogo que fez a viagem ser inesquecível para a família. Robalo se encantou com a hospitalidade do povo de Cabo Verde e recomenda aos estudantes conhecer o país da África, que é formado por pequenas ilhas. Cabo Verde, ou assim como os países da África, não são uma rota turística para o brasileiro. Nós vamos viajar para os Estados Unidos, para a Europa, Caribe, mas países da África a gente geralmente não é uma rota, um roteiro turístico para o brasileiro. O que mais marca no país são as pessoas. A cordialidade, a receptividade das pessoas, a educação, o carinho, o sorriso, sempre. Desde a pessoa que te vende no supermercado, a pessoa do hotel, o pescador lá na praia, né? Aquele garoto que está jogando futebol com uma bola de borracha lá na praia junto com o mar. Dessa gente toda, por mais humilde, do agricultor até um dos chefes do Estado, ministro, que a gente teve a oportunidade de encontrar e de se relacionar, são todos da mesmo tratamento de cortesia e de acolhimento. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, Unifra Online. Até mais!